Bom dia, que Deus os abençoe grandemente. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é o despacho da juíza do processo da minha casa na lixeira. Uma bosta. Para começar, colocaram que essa lide da minha casa é de 2019. Errado. É 2018. Junho de 2018. Tá aqui, ó. Eles colocaram a data 6/5/2019. Nem para botar a data certa serve. Bom, a juíza se chama Adriana Santana Coninhan. É juíza da vara agrária. Agora me diz uma coisa, um processo desse, civil, o que está fazendo na vara de direito agrário? Começa por aí. Aqui funciona assim. Como era o processo 711/2008, arquivado, extinto, fraudado da capa ao rabo. E se você pedir hoje desarquivamento para dar uma olhada, eles vão fraudar mais um pouco. O processo sempre foi fraudado, mesmo estando arquivado. Olha os crimes do Judiciário do Estado do Mato Grosso. É absurdo isso. Processo arquivado sendo fraudado. Eu tenho 3 cópias dele, antes de ser arquivado e 2 arquivadas. Uma não fecha com a outra. E eu guardei sob sigilo a cópia do processo original sem fraude. Inclusive a Corregedoria do Mato Grosso tem a cópia, mas aquele processo não serve. É o verdadeiro, tem que ser o fraudado. Olha os crimes do judiciário. Entre tantas coisas que a juíza Coninhan despachou uma burrice. Eu vou ler, tá aqui, ó. Riscado. A presente lida tramita exatos 6 anos, então não é 2019. Na fase inicial, ou seja, audiência de conciliação e nunca mais. Por culpa exclusiva da parte autora, no caso eu, que até o presente momento desta data não se desincumbiu em apresentar a citação do réu José Geovaldo da Silva, insistindo na reclamação do pedido que já foi apreciado e indeferidos, deixando de atender com exatidão as determinações exaradas. Português bonito. Agora eu pergunto a vocês, o que é citação? Citação é chamar, é imputar um crime a alguém. É igual à intimação judicial. Se você não comparecer, dependendo da situação, você vai até preso.
Agora vocês me digam, eu, Lourdes Broli, você, trabalhador brasileiro, policial militar, bombeiro, promotor, desembargador, cidadão brasileiro comum tem o poder de intimar, tem o poder de citar criminalmente alguém? Olha a burrice que ela escreveu aí. Jamais. Como eles não sabem o que dizer, colocam a culpa em mim. Por um acaso sou eu que despacho? Não, não sou juíza. Pessoas comuns não têm autonomia, não têm autoridade, não têm o poder de citar, de intimar, de mandar prender ninguém, exceto. Você está na rua, você vê um cara armado com uma faca partindo para cima de outra pessoa. O que você faz? Hoje em dia nada, você deixa eles se matarem. Mas quem tem bom senso pega um pau, alguma pedra, alguma coisa e tenta impedir e chama a polícia. O que a polícia militar faz? Pega o bandido, pega as testemunhas e leva para o delegado civil. Delegacia de polícia. Agora, um policial militar não pode chegar e me prender, assim, do nada. Um bombeiro também não. Você que está me assistindo também não. Só juiz pode citar, pode intimar. E não escrever essa porra que está escrito aí. É assim que o judiciário daqui resolve os problemas. Como o processo 711/2008 estava na sexta vara, pulava 10 vezes por dia, que depois constava no sistema Apolo, o movimento processual, depois limparam o sistema Apolo. Isso é fraude. Praticada pelo próprio judiciário. Eu tenho as provas. Esse processo antigo não tinha mais do que um volume incompleto. Da noite para o dia virou 3 volumes. Já pensou? O volume 3 foi fraudado 3 vezes. A juíza Tatiane Colombo, que deu mais uma sentença. Vocês já viram um processo com 4 sentenças? Foi ou não foi vendida? Me diga. Alguém tinha que arquivar, extinguir o processo para que não seja usado e provavelmente já incineraram porque condena todo mundo. Foi nesse processo antigo que eu peguei o nome dos 89 fraudadores. Gente que não tinha nada a ver com o processo, como desembargador e promotor, está no meio. Funcionários comuns do fórum, da quinta e da sexta vara, funcionários pequenos, oficiais de justiça que nunca apareceram, e por escrivães, e por aí vai. Quem é José Geovaldo da Silva? Para começar, parente de quem me vendeu a casa, a defunta. Interesse de causa.
Segundo, aposentado compulsoriamente da promotoria há uns 32 anos atrás. Motivo: propina, corrupção. Na época, quem era o chefe do Ministério Público era o ex-senador, e aí se tornou famoso, senador do Estado. Hoje, provavelmente, está de tornozeleira. E um monte de processos, crimes que ele não consegue se livrar. E muita gente defende ele. É famosíssimo. Inclusive, lá de Brasília, sendo senador, ele prejudicou muita gente aqui que tinha processo. Está colhendo aquilo que semeou. Eu tenho a prova disso também. Era um tempo que o Judiciário do Estado do Mato Grosso publicava no seu site as suas cagadas. E aí eu ia pegando. Pois é. José Geovaldo era o advogado, junto com o Haroldo de Moraes Júnior, do processo da Casa Antiga. Não receberam os honorários e tentaram inúmeras vezes tirar de mim esses honorários. Não fui eu que contratei eles. O Haroldo de Moraes Júnior, ele passa a perna na polícia. Ele arromba portões, portas, cadeados, correntes, janelas em 4 minutos contados no relógio. A polícia não consegue essa façanha tão rápido assim. O Haroldo de Moraes Júnior, advogado, que deve estar pesando quase 200 quilos e não paga nem a pensão alimentícia do filho. Esse cara entrava e saía da minha casa todos esses anos. Foi ele que fez grande parte da sujeirada com a ajuda do próprio judiciário. Haroldo de Moraes Júnior e José Geovaldo da Silva são muito protegidos pelo próprio judiciário. Esses anos todos eu não fiz outra coisa a não ser arrumar provas. Tem um monte. Aqui é assim. O judiciário bota um juiz, um promotor, um desembargador para a rua do judiciário. O que eles fazem? A chamada aposentadoria compulsória. Vai para a rua do judiciário, não ganha os benefícios, mas ganha o salário que recebia para o resto da vida. Até eu queria isso. Aí eles montam um escritório, contratam advogados exclusivos para o escritório. Esses advogados não podem trabalhar particular para eles mesmos. Eles têm que trabalhar para o escritório. Mato Grosso está cheio desse tipo de escritório e a gente precisa tomar muito cuidado.
São todos desembargadores, juízes, promotores que montaram um escritório e, como eles conhecem o caminho das pedras, os processos deles caem direto nos amigos juízes e desembargadores. E eles ganham a causa comprando a sentença, comprando as decisões. São escritórios de grande fama no cambalacho. Tudo conquistado com cambalacho. Isso é crime, gente. Eu conheço muitos advogados que trabalham para esse tipo de promotor, desembargador, juiz aposentado compulsoriamente. Eles não podem trabalhar para mim, não podem trabalhar para você, tem que trabalhar pro escritório. É preciso tomar cuidado. Dessa forma, continua eletrônico ou não, os cambalachos, os crimes do judiciário do estado do Mato Grosso. E não querem saber de devolver os meus pertences. Vão enfiar onde naquele lugar? Tem o nome da minha mãe, tem documentos da minha mãe, tem documentos pessoais, profissionais da minha mãe. Tem os meus documentos. Eu só fiz o RG e o CPF. Agora é só o CPF, que é o novo RG. O resto tá tudo com eles. Minha carteira de trabalho, carteira de motorista, carteira de vacinação internacional, carteira de moto, porque eu tenho 2 habilitações, depois eu tinha a terceira, AB. As 3 carteiras de motorista estão com eles. Sem falar minhas roupas, meu museu, as joias da minha mãe, as minhas joias, as joias de família, meus arquivos de fotos, só meu, mais de 4.000 fotos. Arquivos literários das minhas poesias, arquivos de poesias da mãe, desenhos da mãe. Enfim, eles me deixaram pelada com o cu de fora e a mão no bolso. E ainda dizem que eu tenho a obrigação de citar José Geovaldo da Silva, um velho, tem uma fazenda em Jangada, riquíssima, lindíssima. Eu fui lá ver, passei por lá, exclusivamente para isso. E é viciado em uísque, um alcoólatra. Ele toma 2, 3 litros de uísque num dia só, numa sentada só. Ele dispensa os amigos em nome do seu uísque. Conheci um advogado que chorava, contando o que o José Geovaldo fazia por causa do uísque. Uma amizade de muitos anos ele jogou fora porque o amigo disse: não beba desse jeito, você vai se matar. E o José Geovaldo é bem velho, não sei nem se está vivo. E a juíza quer que eu cite o cara. Harold de Moraes Júnior, José Geovaldo da Silva são advogados, o nome dele está lá no fórum em 50.000 processos. Funcionava assim. Por que o judiciário não vai lá no seu sistema e pega o telefone, pega o endereço deles?
Tá lá, são advogados. O Haroldo e o José Geoval trabalhavam juntos. Do jeito que eu expliquei que é feito os crimes aqui com um escritório particular, de quem já foi jogado fora do judiciário. Esses dois, agora, eles tinham mais de 150 processos para os dois. Um cuidava civil e federal, o outro criminal. Daí a pouco trocavam. O Haroldo ficava com federal e civil, e o outro com os criminais. E eu acompanhei o movimento processual deles durante anos. O que eu vi? Além dessa troca de civil, criminal e federal entre os dois, havia um declínio de competência de processos muito grande. Aí eu desconfiei e fui atrás. E acabei descobrindo que aquele juiz da vara tal, juiz da vara tal, juiz da vara tal, juiz da vara tal, foi transferido para outra vara. O que eles fizeram? Declinavam a competência para que o processo fosse junto com aquele juiz que saiu da vara. E o cambalacho continuasse. Por quê? Porque eles pagavam a sentença. Eles são próprios, são craques em comprar, vender sentenças. Inclusive comandam os oficiais de justiça. Há um vídeo no meu YouTube que aparece um oficial de justiça com um papel na mão, são 4, 5 folhas de outros oficiais de justiça que fazem cambalacho. Ganham dinheiro para intimar o réu e ganham dinheiro para intimar o autor. Aí vão lá no autor, ganham dinheiro para não intimar o autor. Vão no réu, ganham dinheiro do réu para não ser intimado. Então eles recebem 1, 2, 3. Recebem 4 vezes. Do réu, do autor. Depois, diretamente do réu e do autor. Tem um monte de oficial de justiça nisso. Tem vários oficiais de justiça que têm mansão no CPA. E vivem de aluguel para dizer que são pobrezinhos. Um oficial de justiça não ganha o suficiente para ter uma mansão. E, no entanto, tem vários. É um cambalacho só, é um crime só, é um horror. Por isso que eu gosto das provas na mão. Por isso que eu peguei cópia do processo atual que está com essa juíza aí na vara agrária. Como é que um processo civil vai estar numa vara agrária e depois volta para a 11ª vara da juíza que saiu por ser incompetente para julgar esse processo? Incompetente não, é a Castrilon, não, Baltimoré. Ela fraudou o processo antigo, gente, é o 711/2008. De 21 folhas despachadas por ela, viraram 67 folhas. Aproveitando a numeração de páginas e seguindo em frente.
Provas comigo, é claro. Agora eu lhe pergunto a vocês, 2018, 2019 teve pandemia? Por que o processo não andou? 2023, 2024, por que o processo não anda? Então vocês vão lá e pergunte para o judiciário do estado do Mato Grosso por que não anda. Se não conseguir uma boa resposta, me pergunte, que eu dou com todas as letras. É tudo bandido.